Sinceramente, eu confesso que estava evitando de fazer esse programa, já que é sobre um alimento famoso no mundo inteiro e que tem uma história vasta, mas não dá pra fugir. Chegou a hora de falar de chocolate. Depois de mais de 60 episódios nesse podcast. E outro aviso, esse programa será dividido em 2 partes seguidas, para não ficar enfadonho nem pra mim e nem pra vocês ouvintes. A primeira parte focará na história e na mitologia do cacau e do chocolate. Já a segunda será sobre produção e curiosidades. E claro, tendo feedback do primeiro programa, posso adicionar mais coisas no segundo programa, que até o momento já está escrito, mas pode ser que eu adicione mais. Então, é hora de cozinhar. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Na mitologia da Mesoamérica, os Toltecas, povo que dominou a região do México antes dos Aztecas e que tiveram grande influência em sua cultura, acreditavam que o deus Quetzalcóatl roubou a árvore de cacau do paraíso onde viviam os deuses para presentear esse povo, que na época padecia de fome. Na lenda, ele planta um pequeno arbusto na cidade de Tula e logo após plantar essa arvorezinha, pediu a Tlaloc que enviasse chuva para que a planta pudesse crescer. Após isso, visitou a deusa Xochiquetzal, deusa do amor e da beleza, para que desse a esse arbusto flores muito bonitas. Com o tempo, essas flores nasceram e depois deram origem aos frutos do cacau. E a etimologia da palavra chocolate, que já é uma bagunça por si só, é baseada num neologismo. Será que eu posso chamar de neologismo um termo que foi criado no século XVI? Bom, para resumir, a origem vem da língua asteca Nahuatl, segundo a Rosário, xocholatl, que significa água amarga. Mas por que diachos chamam chocolate de água amarga? Vamos à história aqui da terrinha sudaca. O cacaueiro é uma planta nativa da região que vai do México e desce até a América do Sul, na faixa tropical do continente americano. Alguns indícios arqueológicos indicam que na região do Equador, uma cultura amazônica desenvolveu o gosto por produtos baseados na semente da fruta. E isso nós estamos falando de 5.300 anos atrás. Já os primeiros registros da bebida feita com cacau foram encontrados com os Olmecas e os Maias, no sul do México e na América Central. Entre os povos da Mesoamérica, o cacau era usado como uma bebida quente e amarga, geralmente temperada com baunilha e pimenta. Um adendo: numa viagem que a Rosário fez pro Peru, ela me trouxe uma barra de chocolate 100% e olha, é mais suave mastigar um grão de café torrado, sério. É uma porrada no estômago esse chocolate, literalmente assim. E ele é bem escurão assim, saca? Mas aí tu se pergunta, por que diachos eles tomavam uma bebida amarga pra caramba? Bom, hoje nós tomamos café, né? Então o amargo faz parte do sabor da vida e é apreciado por muita gente. E em outra ponta, em Honduras, encontraram alguns recipientes datados de 1400 a.C. E quando analisaram o que tinha nesses potes, concluíram que era uma bebida alcoólica baseada no cacau, produzida pela fermentação dos açúcares da polpa da fruta. E essa bebida é feita até hoje em algumas partes da América Latina. Tá explicado. A busca incessante do homem encher a cara fez o desenvolvimento do chocolate. Olha aí. Outra coisa importante de dizer é que documentos maias e astecas deixam claro que o chocolate era consumido apenas por uma elite selecionada. Meu amor. Coisa de milionário mesmo. Eu sou rica! Tanto é que os maias usavam os grãos como moeda. E aí chegaram os espanhóis. Na sua 4ª viagem, Colombo abordou umas canoas carregadas da semente de cacau. E para o Cristóvão, elas pareciam ser bem importantes aos nativos. Porém, o cacau foi levado para a Europa pelo Hernán Cortés, que descanse no colo do capeta, após a conquista do Império Azteca. E aí os sensíveis espanhóis achavam que o cacau era amargo demais, assim que começaram a adicionar açúcar de cana, canela e anis, para que ele ficasse mais palatável. E assim a bebida passou a ser uma parte da dieta criolla. Uma pequena vírgula aqui. Criollo é um termo muito ouvido nas Américas, e ele se refere aos nascidos na América, porém com origem europeia. Eram pessoas que, apesar da origem, tinham uma identidade nova, diferente de seus pais, e reivindicavam essa mescla de cultura. O crioulo, usado como termo pejorativo para negros e mestiços no Brasil, vem da mesma origem, já que alguns criolhos, ou crioulos, eram mestiços de europeus e nativos. Mas aqui no Brasil, como sempre temos esse quê de racismo e de maldade cultural, o crioulo acaba sendo denominação aos negros nascidos no Brasil e que já falam português, para diferenciar dos negros escravizados diretos da África. Agora, uma conjectura pessoal. É de se entender que não usavam o crioulo para descendentes de europeus que nasciam aqui, no Brasil, já que até os dias de hoje, o fenótipo reconhecido como branco no Brasil é algo valorizado e considerado europeu. Mas saiba que isso é apenas aceito na cabeça do brasileirinho, né? No resto do mundo, nós somos latinos e bem latinos, certo? É bom saber da sua identidade e saber que, lá fora, nem somos considerados ocidentais pelo mundo desenvolvido. Voltando ao chocolate.
Bom, aí fica a questão. Como é que faziam o transporte do cacau da América para a Europa? Para melhor conservação durante o transporte marítimo, que durava um par de meses, foi adotada uma técnica já usada pelos guerreiros astecas quando marchavam para longe, onde se prensava a pasta do cacau em forma de biscoitos ou tabletes, e que no momento do consumo eram derretidos em água. No caso dos espanhóis, água quente e adoçada. E os espanhóis no México ainda eram reticentes a tomar a bebida, assim que com toda a educação e diplomacia do mundo, Cortés impôs o uso do chocolate para a população, já que, segundo ele mesmo, em uma carta ao rei Carlos V, apenas uma taça da bebida permitiria aos homens caminharem um dia inteiro sem necessidade de qualquer outro alimento. É bom frisar que até a Segunda Guerra o chocolate fazia parte da ração dos soldados. Pois bem, o chocolate foi levado para a Europa em um carregamento comercial em 1585, a partir de Veracruz, México, até Sevilha, Espanha. E por quase 100 anos o preparo da bebida permaneceu como um segredo espanhol, e apenas a nata da sociedade tinha acesso a ele. Até que, em 1606, foi introduzido na Itália e depois na França. Aí já era. E claro, o cacau cresce apenas em clima tropical, então a produção do chocolate ficou concentrada na América, sendo mantida por africanos escravizados. Que beleza, né? O capitalismo teve uma ótima escola. Com o passar do tempo, o México já não dava conta da alta demanda do chocolate, assim que a produção foi expandida para Equador e Venezuela, onde se desenvolveu o cacau de Caracas, reconhecido pela qualidade. Também produziam no Caribe, Trinidad e Tobago e Santo Domingos. E na concorrência, os portugueses começaram a produzir cacau no Pará, exportando para Hamburgo. Durante o século XVII, o chocolate começou a ser consumido não apenas como bebida, mas em formato de doces, e devido à sua alta demanda, países como França, Inglaterra e Holanda começaram a cultivar cacau em suas colônias caribenhas. Logo a produção cresceu e o preço caiu, popularizando ainda mais o produto. Saltando ao século XVIII, o cacau ainda era moído manualmente, à maneira dos astecas, até que em Massachusetts surge o primeiro moinho hidráulico, dando início a uma indústria chocolateira com processos mecânicos, substituindo os métodos artesanais. Ainda falando de economia da época, a Amazônia portuguesa exportava cerca de 1.200 toneladas de chocolate anualmente. E no começo do século XX, o Brasil se torna o maior produtor de cacau do mundo. Os portugueses também levaram o cacau para Guiné, na África, de onde ele iria se difundir por outras colônias europeias por lá, e chegando no Sudeste Asiático e na Oceania. Já no final do século XX, as maiores regiões produtoras se encontravam na África Ocidental. Aqui começa o lado negro do chocolate, que inclusive é o título de um documentário que está de graça no YouTube, vai assistir. Bem revelador, não vou falar que é bacana. E fala sobre a condição dos trabalhadores de alguns países da África, principalmente da Costa do Marfim, hoje o maior produtor de cacau do mundo, e que até hoje são escravizados e maltratados nas plantações de cacau. E o pior, sequestram crianças para trabalharem nessas plantações. Geralmente elas vêm de Burkina Faso. E se você quiser entender por que esse país é tão pobre hoje em dia, eu recomendo o podcast Revolution, que fala sobre Thomas Sankara, um homem que fez de tudo para libertar seu próprio país. Então, essas crianças não conhecem ninguém em Costa do Marfim e nem falam a língua de lá, dificultando pedidos de ajuda ou uma eventual fuga. E os grandes produtores de chocolate do mundo usam desse trabalho escravo, como Nestlé, Cadbury, Hershey's e etc. E para que vocês tenham uma noção do que é o capitalismo e suas garras atreladas à democracia representativa e ao sistema judicial cooptado. As indústrias citadas se comprometeram para a justiça americana e ao FDA, o órgão de regulamentação de alimentos nos Estados Unidos, a colocar em suas embalagens um selo de slavery free, livre de trabalho escravo. E isso em 2005. Ironicamente, essa data é sempre adiada e basicamente agora, no ano que eu gravo esse podcast, 2020, deveriam colocar esse selo e deixar de usar trabalho escravo em sua cadeia de produção. Se você tiver aí algum chocolate na sua casa, vê se ele tem esse selo. Eu aposto que não. E muitos no Brasil ainda se convenceram que os trabalhadores tinham direitos demais. E isso estava travancando a economia. Cara, como tem gente burra nesse mundo e nesse país, né? Puta merda, cara. Que vende as próprias garantias de direitos por uma ideologia torta e pouco pensada. Voltamos ao chocolate. Já que citamos eles, sim, os empresários, voltemos à primeira metade do século XIX. Nessa época surgiram os primeiros empresários do cacau, entre eles as conhecidas famílias Hershey, Cadbury, Nestlé, Lindt e Tobler. Em 1849, o inglês Joseph Fry produziu a primeira barra de chocolate comestível. Em 1879, Daniel Peter, um chocolateiro da Suíça, resolveu misturar leite condensado, inventado pelo químico Henri Nestlé, com o chocolate, criando o chocolate ao leite. Enquanto isso, Rudolf Lindt
Lindt inventou um processo para melhorar a qualidade dos bombons de chocolate. Agora, em 1913, que surge o famigerado chocolate branco, criado pela Baker's Company, como tabletes de baunilha, onde um doce é feito com a manteiga de cacau, açúcar, leite e baunilha. Depois ele foi batizado de chocolate branco. E mais tarde eu explico por que o chocolate branco não é chocolate. Mais tarde não, eu explico no programa 2, que eu vou falar sobre produção. Mas se você gosta de chocolate branco, não importa o que digam, é você que tá comendo e você que tá comprando. É isso. Chegando nas grandes guerras e com o chocolate já reconhecido pelo seu poder energético e antidepressivo pelo exército americano, ele é adicionado na ração dos mesmos e em 1941, Forrest Mars cria o M&M's, ou M&M's, um chocolate com uma cobertura de açúcar colorido para que não se derreta tão fácil. Ele viu soldados espanhóis comerem algo parecido durante a Guerra Civil Espanhola e tomou na mão grande o segredo. E hoje a Mars, fábrica do M&M, é a maior compradora de cacau do mundo. M&M's, ou M&M's, significa Mars e Murray, o outro sócio da companhia. Um recorte breve do Brasil, já que citamos toda a briga de Brasil-Colônia para ser o maior produtor de cacau. A fruta foi introduzida aqui no século XVII pelos portugueses, mas a produção em larga escala aconteceu no século XIX, na região de Ilhéus, sul da Bahia. E isso me faz lembrar da novela Renascer, onde girava ao redor de uma fazenda de cacau, justamente em Ilhéus. E várias tretas com a Jacutinga, o Zé Inocêncio e o famoso Diabo da Garrafa. Voltamos ao gancho mitológico do chocolate. Agora temos de dar marteladas narrativas para encaixar o produto de uma fruta originária da Mesoamérica em festas de origem católica. E antes disso, pagã. Como diabos o chocolate entra na Páscoa em forma de ovos e por que os coelhos os distribuem? Meu padawan, se segura na cadeira que esse sanduíche de tradições é bem doido, viu? Já sabemos que uma das formas de dominação cristã foi a de incorporar costumes dos povos dominados ao invés de destruí-los. Pois bem, em 325 no Concílio de Niceia, que é o concílio entre os oficiais da igreja e Constantino I, que visava alcançar um consenso na igreja católica, foi definido a data da Páscoa. Além de outras coisas pequenas, como a natureza divina de Jesus e a sua relação com Deus Pai. Coisas pequenininhas, né, que fazem eco até os dias de hoje. Então, ao definir a data da Páscoa como uma data móvel, eles também aproveitaram algumas tradições de outras religiões, como presentear com ovos pintados. Esse costume foi viajando até a Idade Média, até que os ovos pintados se transformaram em ovos feitos de ouro e pedras preciosas, como os ovos Fabergé. Você já deve ter ouvido falar. Foram encomendados pelos czares russos a Peter Karl Fabergé, um famoso joalheiro russo também no final do século XIX. Começando pelo coelho. Ele sempre foi um símbolo de fertilidade em várias culturas, como a egípcia e tudo mais. Ele representa a fertilidade graças ao fato dos coelhos serem o Mr. Catra da natureza. Os povos germânicos que habitavam o que é hoje a Alemanha tinham a lenda da deusa de fertilidade chamada Ostara, ou Ostara, e suas festividades eram simbolizadas pelo coelho, que ao final do inverno eram os primeiros animais que saíam das suas tocas e marcavam o começo da primavera. Nessas mesmas festividades era comum dar e receber ovos pintados, ovos de galinha mesmo. Outro grande símbolo de Ostara, de fertilidade. Havia a tradição de se esconder esses ovos para as pessoas encontrarem, e isso é bem tradição de gringo mesmo, e se diziam que os coelhos escondiam esses ovos. Aí você junta Lé com Cré, com o tempo, o cristianismo não conseguiu acabar com essas práticas pagãs e juntou-se o ritual de Ostara com a Páscoa. É importante dizer que as festas de Ostara eram no início da primavera, em março, na roda do ano do norte, combinado com a data da Páscoa. Fertilidade, primavera e ressurreição misturados, como as novas folhas das árvores que pareciam mortas pelo inverno, ressurgindo na primavera, verdes e muito mais fortes. Um lembrete. Páscoa em inglês é Easter. Sei lá se assim se pronuncia, mas deve ser. Easter, que tem referência da deusa Ostara. Agora, para os ovos deixarem de ser de galinha e pintados à mão para serem de chocolate valendo uma grana federal, foi devido aos confeiteiros franceses que resolveram esvaziar os ovos de galinha e recheá-los com chocolate. Isso por volta do século XVIII. Um século depois, os ovos passaram a ser feitos completamente de chocolate e recheados com bombons. E hoje, eles valem o preço de um ovo Fabergé. Tá vendo? A história dando voltas. Agora, uma citação bem rapidinha sobre o Dia dos Namorados. Se acredita que é costume dar chocolates aos cônjuges, provavelmente pela princesa Maria Teresa de Espanha, que quando se tornou noiva do rei Luís XIV da França, o enviou chocolates de presente e uma cesta em formato de coração. Caramba! Daria pra falar muito mais sobre a história do chocolate, mas acho que já tá bom, né? A primeira parte se encerra aqui, a parte mais histórica da coisa. Semana que vem falaremos sobre produção, chocolate nos dias de hoje, cultura pop, enfim, e receitas também.
se tiverem algum feedback, por favor, nos enviem um e-mail para contato@refogadopodcast.com. Um abração, gente, e até mais. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.